Um caso real e sobrenatural. O que você vai ouvir agora não foi retirado de um livro de ficção, nem criado para entretenimento. Este caso existe em registros públicos, depoimentos e documentos que nunca deveriam ter vindo à tona. Durante anos, ele foi tratado como um erro administrativo. Hoje sabemos que foi algo muito pior. A cidade de Santa Aurora aparece nos mapas como um ponto irrelevante. Menos de 15 mil habitantes, uma estrada principal e nenhuma notícia digna de atenção nacional. Ainda assim, entre 2008 e 2014, 8 pessoas desapareceram ali. Todos os casos foram encerrados sem solução. Os desaparecimentos não chamaram atenção porque não seguiram um padrão visível. Idades diferentes, profissões diferentes, histórias diferentes. Mas havia um detalhe comum, ignorado na época. Todos foram vistos pela última vez a menos de 2 quilômetros do antigo Hospital Colina Norte. O hospital foi desativado oficialmente em 2006, após denúncias de negligência estrutural. Prontuários desapareceram, alas foram lacradas e o prédio ficou sob responsabilidade do município. Segundo os registros, ninguém mais deveria ter entrado ali depois disso. Mesmo assim, moradores afirmavam ver luzes acesas em determinados andares, sempre nos mesmos horários, sempre por poucos minutos. A prefeitura alegava falhas elétricas. Técnicos enviados ao local garantiram que o sistema havia sido completamente desligado. O primeiro desaparecido oficialmente ligado ao hospital foi Marcos Vieira, vigia noturno, 42 anos. Ele saiu de casa para o turno da noite em 17 de março de 2009. Seu corpo nunca foi encontrado. O relatório afirma que ele abandonou o emprego voluntariamente. O detalhe inquietante surgiu 3 meses depois, quando o outro vigia foi contratado. Em depoimento informal, ele disse ter encontrado o nome Marcos, repetido dezenas de vezes em uma parede do 3º andar. A escrita parecia recente. O local estava lacrado. A polícia classificou o relato como vandalismo antigo. O prédio foi novamente fechado. Nenhuma perícia foi feita. O novo vigia pediu demissão em menos de 2 semanas. Disse apenas que o hospital não estava vazio como diziam. Entre 2010 e 2012, mais 4 pessoas desapareceram nas proximidades. 2 adolescentes, uma enfermeira aposentada e um funcionário da limpeza urbana. Em todos os casos, testemunhas relataram algo estranho. Silêncio absoluto na região, momentos antes do sumiço. Em 2014, um incêndio destruiu parte do Hospital Colina Norte. O fogo começou no 3º andar, exatamente onde o nome de Marcos havia sido visto. A perícia concluiu curto-circuito. Nenhuma investigação adicional foi aberta. Mas algo permaneceu intacto. O que permaneceu intacto após o incêndio foi o subsolo. Uma área que, oficialmente, não constava mais nas plantas do hospital desde 1998. Segundo a prefeitura, aquela ala havia sido completamente aterrada. No entanto, fotos tiradas após o fogo mostram uma porta metálica ainda visível sob os escombros. A porta não possuía identificação, número ou aviso. Apenas uma placa enferrujada com a palavra observação. Nenhum funcionário ativo soube explicar sua função. Curiosamente, antigos enfermeiros evitavam comentar sobre o subsolo, alegando falhas de memória ou mudança rápida de assunto. Um ex-motorista de ambulância, entrevistado anos depois, revelou que aquele setor nunca foi totalmente fechado. Ele disse que, mesmo após a desativação, era comum transportar pacientes à noite, sem registro de entrada, sempre escoltados por 2 homens que não usavam uniforme hospitalar. Questionado sobre quem eram esses homens, o motorista afirmou não saber. Disse apenas que nunca mostravam o rosto completamente e falavam pouco. O mais estranho era o destino, o subsolo. Ele nunca foi autorizado a descer. Sempre aguardava no corredor até receber ordem para sair. Nos registros oficiais, não há qualquer menção a internações após 2006. Nenhum paciente, nenhum funcionário ativo. Ainda assim,
Contas de água e energia do hospital continuaram sendo pagas integralmente até 2013, mesmo com o prédio declarado inoperante. Quando questionada, a prefeitura alegou erro administrativo. Porém, um detalhe chamou atenção. O consumo registrado ocorria quase exclusivamente entre 2h40 e 3h30 da manhã, todos os dias. Um padrão difícil de explicar em um prédio supostamente vazio. Moradores mais antigos relatam que, nesse horário, sons metálicos ecoavam do hospital. Portas batendo, rodas de macas. O barulho cessava abruptamente às 3h30, como se alguém desligasse tudo ao mesmo tempo. A polícia nunca investigou esses relatos. Em arquivos internos, há apenas uma anotação genérica: ruídos compatíveis com dilatação estrutural. Nenhum agente passou a noite no local para confirmar. Nenhuma gravação foi feita. Em 2015, um grupo de estudantes de arquitetura tentou visitar as ruínas para um trabalho acadêmico. Foram impedidos por seguranças particulares, mesmo sem o prédio constar como área privada. Um deles afirmou ter ouvido um choro vindo de baixo do chão. O relato foi ridicularizado. Até que outro estudante confirmou ter ouvido algo semelhante. Nenhum deles conseguiu identificar se era humano. Apenas descreveram como baixo, contínuo e desesperado. No dia seguinte, o acesso ao local foi definitivamente bloqueado. O primeiro documento omitido veio à tona por acaso. Um servidor aposentado encontrou caixas esquecidas em um depósito municipal. Entre notas fiscais e ofícios antigos, havia um relatório técnico do Hospital Colina Norte datado de 1997, marcado como confidencial. O relatório descrevia a criação de uma ala experimental no subsolo, destinada à observação prolongada de pacientes com episódios dissociativos severos. Nenhuma assinatura médica constava no final, apenas um carimbo institucional e a palavra autorizado. Segundo o texto, alguns pacientes apresentavam comportamento incomum, períodos de mutismo absoluto, seguidos por relatos idênticos de sonhos, sempre envolvendo corredores escuros e vozes chamando pelo nome. O documento recomendava isolamento total desses indivíduos. Não havia diagnóstico fechado, nem tratamento definido. Apenas a observação de que os pacientes reagiam negativamente à luz e demonstravam tranquilidade incomum quando mantidos no escuro. A ala funcionava sem janelas e com iluminação controlada. O relatório termina abruptamente, sem conclusão. A última frase diz: a permanência prolongada parece gerar vínculo. Não há explicação do que esse vínculo significava, nem com quem ou com o que ele ocorria. Dias após a descoberta, o servidor tentou entregar o material a um jornalista local. Antes da publicação, ele recebeu uma visita em casa. 2 homens. Nenhuma identificação. Apenas o aviso de que certos documentos não deveriam circular. O servidor não foi ameaçado diretamente. Segundo ele, os homens apenas fizeram perguntas muito específicas. Queriam saber quem mais havia visto os papéis. Quando foram embora, levaram apenas uma coisa: a cópia digital do relatório. Mesmo assim, uma versão incompleta permaneceu. Nela, havia um anexo citando nomes de pacientes. Entre eles, um chamou atenção: Marcos Vieira, o mesmo vigia desaparecido em 2009. Seu nome constava ali 12 anos antes. A ficha de Marcos não indicava alta, transferência ou óbito. Apenas a palavra continuidade. Não havia data, nem assinatura. Era como se seu acompanhamento nunca tivesse terminado. A ligação era impossível de ignorar. Um homem listado como paciente em 1997 desaparece no mesmo hospital em 2009. Oficialmente, nunca houve pacientes ali após 2006. Algo não apenas foi escondido, algo atravessou o tempo. O primeiro áudio surgiu em um fórum antigo da internet, publicado anonimamente em 2016. O arquivo tinha pouco mais de 2 minutos e estava identificado apenas como Subsolo, Colina N 003 e o 17. A maioria ignorou. Alguns disseram ser montagem. No áudio, é possível ouvir passos lentos,
arrastar metálico e uma respiração pesada. Não há vozes claras no início. Apenas o som de algo se movendo em um espaço fechado. Aos 40 segundos, uma batida seca ecoa, como uma porta sendo trancada. O detalhe perturbador surge depois. Uma voz masculina sussurra um nome repetidamente. Não grita. Não chora. Apenas chama. Especialistas em áudio identificaram o nome como Marcos. A gravação termina com um ruído abrupto. A análise técnica revelou algo impossível. O arquivo não apresentava cortes nem compressão moderna. O formato correspondia a gravadores analógicos dos anos 90. Ainda assim, o upload havia sido feito em 2016, sem qualquer metadado de edição. O autor da postagem nunca respondeu comentários. Seu perfil foi apagado semanas depois. Antes disso, ele deixou apenas uma frase. Não era para ter funcionado depois de tanto tempo. Nenhuma explicação adicional foi dada. Investigadores independentes compararam a voz do áudio com registros antigos. Um teste informal apontou semelhança com a voz de Marcos Vieira. Não era conclusivo, mas era suficiente para gerar desconforto. Outro detalhe chamou atenção. Ao fundo do áudio, um relógio marcava exatamente 3h17. O mesmo horário citado por moradores anos antes. Sempre o mesmo intervalo. Sempre no subsolo. Em 2017, um ex-segurança do hospital concordou em dar depoimento anônimo. Ele afirmou que, durante seu turno, o relógio do subsolo frequentemente parava nesse horário. Quando voltava a funcionar, minutos pareciam ter desaparecido. O ex-segurança disse ainda que evitava descer após certo episódio. Em uma madrugada, ouviu seu próprio nome sendo chamado pelo rádio interno, mesmo com o equipamento desligado. O chamado vinha de baixo. Após esse relato, o ex-segurança encerrou o contato. Seu telefone passou a cair direto na caixa postal. Dias depois, seu endereço foi encontrado vazio. Nenhum registro oficial de mudança. Apenas mais um silêncio inexplicável ligado ao hospital. Em 2018, um jornalista independente obteve acesso parcial a arquivos médicos do Colina Norte. Muitos estavam danificados pelo incêndio, mas alguns prontuários do subsolo permaneceram legíveis. Nenhum deles constava no Sistema Nacional de Saúde. Os prontuários não traziam nomes completos, apenas iniciais, datas incompletas e observações repetidas. A frase mais comum era: paciente relata sensação de continuidade. Não havia descrição clínica do que isso significava. Em vários registros, a data de entrada e a data da última observação eram idênticas, apesar de anotações indicarem semanas de acompanhamento. Era como se o tempo naquele setor não avançasse da mesma forma que fora dele. Um prontuário específico chamou atenção. Iniciais: MV Observação Final. Paciente mantém consciência após cessação dos estímulos. Não havia explicação sobre quais estímulos haviam cessado. O jornalista tentou confirmar a existência de equipamentos especiais no subsolo. Um ex-técnico respondeu apenas que havia salas preparadas para silêncio absoluto. Segundo ele, nenhuma ala do hospital possuía isolamento acústico tão avançado. No mesmo ano, 2 exploradores urbanos tentaram entrar no hospital à noite. Um deles usava câmera corporal. O vídeo, parcialmente divulgado, mostra a descida até a porta Observação. O relógio da câmera marcava 3h12. Ao forçar a porta, a gravação sofre interferência. O áudio falha. A imagem escurece por quase 1 minuto. Quando retorna, os exploradores estão visivelmente desorientados. O relógio agora marca 3h48. Os dois afirmaram que não lembravam do que ocorreu naquele intervalo. Disseram apenas que sentiram presença e ouviram passos que não correspondiam aos seus movimentos. Um deles abandonou a investigação imediatamente. O outro tentou publicar o material completo, mas o arquivo original desapareceu do armazenamento poucos dias depois. Restaram apenas cópias fragmentadas. No último frame disponível do vídeo, ampliado digitalmente,
Algo aparece no fundo do corredor do subsolo. Não é possível identificar forma humana. Apenas a sensação clara de que algo observava, imóvel, no escuro. Após o vídeo dos exploradores, um terceiro nome surgiu discretamente nos arquivos não oficiais do caso. Clara Mendes, assistente social, 33 anos. Ela não desapareceu, pelo menos não fisicamente. Seu contato com o Hospital Colina Norte foi breve, mas suficiente para mudar tudo. Clara foi chamada em 2019 para avaliar famílias de desaparecidos. Segundo ela, o trabalho parecia simples. O problema começou quando percebeu que vários relatos incluíam sonhos idênticos, corredores escuros, luz fraca e a sensação de estar sendo observado de dentro. Intrigada, Clara visitou o hospital durante o dia. Nada de anormal. O silêncio era absoluto. Ainda assim, ela descreveu uma pressão constante no peito, como se o ar fosse mais pesado no subsolo, mesmo sem ter descido até lá. Dias depois, Clara decidiu voltar à noite. Sozinha. Levava apenas um gravador portátil. Às 3h14, ela começou a registrar áudio próximo à porta Observação. Sua respiração acelera. Ela diz sentir que algo percebeu sua presença. No áudio, ouve-se um clique metálico às 3h17. Clara para de falar por quase 30 segundos. Quando volta, sua voz está diferente, mais baixa. Ela afirma que não está sozinha e pede para que alguém anote o horário. A gravação continua até 3h31. Depois disso, há apenas silêncio. Clara foi encontrada sentada no chão do corredor, horas depois, por um vigilante. Ela não lembrava como chegou ali, nem quanto tempo havia passado. Nos dias seguintes, Clara apresentou alterações de comportamento. Falava sozinha durante a madrugada. Acordava sempre às 3h17. Repetia frases desconexas sobre não ir embora e continuar observando. Em sessão registrada com um psicólogo, Clara disse algo perturbador. Afirmou que o subsolo não prende pessoas, mas continua nelas. Disse também que alguns nunca saem completamente, mesmo quando vão embora. Questionada sobre o que viu, Clara se recusou a responder. Apenas escreveu uma frase em um papel repetidas vezes até rasgar a folha. O tempo não termina aqui. O papel foi anexado ao prontuário. Pouco depois, Clara pediu afastamento definitivo do caso. Mudou de cidade. Cortou contato com colegas. Ainda assim, relatos indicam que ela continua acordando todas as noites no mesmo horário. Sempre às 3h17. A partir do depoimento de Clara, investigadores independentes começaram a comparar relatos antigos. Descobriram que vários pacientes do subsolo descreviam experiências idênticas, mesmo sem jamais terem se encontrado. Todos falavam do mesmo corredor, da mesma sensação de continuidade. Um padrão temporal emergiu. Os pacientes relatavam lapsos que sempre começavam às 3h17. Alguns diziam que minutos se estendiam por horas. Outros afirmavam ter vivido dias inteiros em um intervalo que, fora do hospital, durava poucos minutos. Esses relatos foram inicialmente tratados como delírios. No entanto, cruzamentos de dados mostraram algo inquietante. 2 pacientes distintos descreviam o mesmo evento ocorrido ao mesmo tempo, apesar de estarem internados em anos diferentes. Um médico aposentado levantou uma hipótese não registrada oficialmente. Segundo ele, o subsolo não era apenas um espaço físico, mas um ponto de sobreposição, um lugar onde diferentes momentos se tocavam brevemente. Essa hipótese explicaria por que nomes eram ouvidos repetidamente, não como chamadas externas, mas como ecos, pessoas em diferentes tempos tentando se reconhecer no mesmo espaço compartilhado. O médico afirmou ainda que alguns pacientes pareciam fixar-se nesse ponto. Não morriam. Não iam embora. Apenas permaneciam conscientes dentro dessa sobreposição, mesmo após o corpo deixar o local. Essa ideia nunca foi documentada por escrito. O médico disse que qualquer tentativa de formalizar o conceito
resultava em desaparecimento de arquivos ou visitas indesejadas. Ele se referia a isso como o acordo silencioso. Segundo ele, o incêndio de 2014 não foi acidental. Foi uma tentativa de romper a sobreposição, destruir o espaço físico para encerrar o fenômeno. Mas o subsolo, protegido, permaneceu intacto. Após o incêndio, os relatos não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se mais frequentes, como se algo tivesse sido interrompido no meio do processo e agora buscasse continuidade. A pergunta deixou de ser o que aconteceu no hospital e passou a ser outra, muito mais perturbadora. Quantas pessoas ainda estavam presas ali? Não fisicamente, mas em um tempo que nunca terminou. Em 2020, algo inesperado aconteceu. Pessoas que nunca estiveram em Santa Aurora sabendo descrever detalhes exatos do subsolo do hospital começaram a aparecer em fóruns e grupos fechados. Nenhuma delas havia visitado o local. Mesmo assim, conheciam o corredor. Esses relatos surgiam sempre após sonhos recorrentes. Os autores diziam caminhar por um corredor estreito, ouvir passos atrás de si e sentir a certeza de que não deveriam virar. Todos acordavam no mesmo horário, 13h17. Um detalhe ligava esses sonhadores ao caso. Todos haviam assistido ou lido algo sobre o Hospital Colina Norte dias antes. Um vídeo, um artigo, um áudio vazado. A exposição parecia suficiente para criar conexão. Investigadores começaram a levantar uma possibilidade inquietante. O fenômeno não estava restrito ao espaço físico. Ele reagia à atenção. Quanto mais pessoas sabiam, mais relatos surgiam, como se o subsolo precisasse ser lembrado. Tentativas de remover conteúdo da internet começaram discretamente. Vídeos sumiam, postagens eram apagadas, fóruns inteiros desapareciam sem explicação. Nenhuma ordem judicial foi registrada. Um jornalista que tentou documentar essa censura relatou ter recebido e-mails sem remetente. O conteúdo era sempre o mesmo. Pare de observar. O envio ocorria sempre às 3h17, independentemente do fuso horário. O jornalista ignorou os avisos. Pouco depois começou a relatar lapsos de memória. Trechos inteiros de seus dias simplesmente não existiam. Ele descreveu a sensação como ficar em pausa. Em gravação privada, ele disse algo alarmante. Afirmou que, durante esses lapsos, tinha certeza de estar no corredor. Não como visitante, mas como alguém que sempre esteve ali. Dias depois dessa gravação, o jornalista desapareceu temporariamente. Foi encontrado 2 semanas depois em outra cidade, desorientado, sem lembrar como chegou lá. O relógio de pulso estava parado às 3h17. Esse foi o primeiro indício claro de que o fenômeno não precisava mais do hospital para agir. O subsolo havia encontrado outra forma de continuar. Em 2021, 3 gravações surgiram quase simultaneamente. Elas foram feitas em cidades diferentes, por pessoas que não se conheciam. Todas registravam o mesmo som, passos metálicos ecoando em um corredor estreito, seguidos por uma respiração ritmada. O detalhe impossível era o horário. As 3 gravações começaram exatamente às 3h17, respeitando o fuso local de cada cidade, como se o evento não obedecesse ao tempo linear, mas a um ponto fixo fora dele. Nenhuma das pessoas sabia da existência das outras gravações. Ainda assim, todas descreveram a mesma sensação, a certeza de que estavam sendo observadas por algo que não se movia, mas estava presente. Um neurocientista analisou os relatos e propôs o termo contaminação por memória. Segundo ele, a simples exposição ao caso criava uma lembrança falsa, porém compartilhada. Uma memória que não pertencia a ninguém em específico. Essa memória parecia ativa. Não apenas lembrada, mas capaz de se impor. Pessoas relatavam recordar detalhes que nunca viveram. O cheiro do subsolo, a textura das paredes, o som distante de um relógio parado. O neurocientista alertou que tentar suprimir a memória poderia fortalecê-la. Assim como o subsolo resistiu ao incêndio, a lembrança parecia sobreviver a qualquer tentativa de apagamento.
Uma equipe independente decidiu arriscar uma abordagem inédita. Se o fenômeno reagia à observação, talvez pudesse ser encerrado pela completa ausência dela. A ideia era interromper toda menção ao caso por um período prolongado. O plano exigia cooperação total. Nenhum vídeo, nenhum áudio, nenhuma postagem, nenhuma conversa pública. Um silêncio absoluto sobre o Hospital Colina Norte por 30 dias. Nos primeiros dias, os relatos cessaram. Nenhum novo sonho. Nenhuma gravação. Nenhum e-mail às 3h17. A equipe acreditou ter encontrado a solução. No 11º dia de silêncio, todos os membros da equipe acordaram no mesmo horário. Nenhum deles lembrava de ter sonhado, mas todos tinham certeza de uma coisa: algo havia percebido a ausência. No 12º dia, um dos membros da equipe quebrou o acordo. Ele gravou um áudio curto, apenas para confirmar que estava tudo bem. A gravação tem 8 segundos. Nele, uma voz que não é a dele sussurra: "Agora você lembrou." Após o áudio, os sonhos retornaram com intensidade maior. Não eram mais fragmentos. Eram sequências contínuas. Todos caminhavam pelo mesmo corredor, no mesmo ritmo, como se compartilhassem o mesmo deslocamento. Diários pessoais começaram a apresentar anotações que ninguém lembrava de ter escrito. Frases curtas, repetidas, sempre com a mesma grafia. Não parem de observar. A tinta parecia recente, mas as páginas estavam guardadas. Uma integrante relatou acordar com marcas de pressão nos pulsos, como se tivesse sido segurada. Nenhum sinal de violência externa. Apenas a sensação persistente de que algo a impedia de ir embora durante o sono. O silêncio deixou de funcionar como proteção. Tornou-se gatilho. A ausência de observação parecia provocar resposta ativa, como se o fenômeno tentasse se reafirmar diante do esquecimento forçado. Registros internos mostram que a equipe passou a evitar dormir ao mesmo tempo. Acreditavam que, separados, reduziriam o efeito coletivo. A estratégia falhou. Os sonhos passaram a ocorrer mesmo em estado de vigília. Um dos membros descreveu ter visto o corredor projetado sobre sua sala de estar, por poucos segundos. Não era alucinação completa. Os objetos permaneciam ali, misturados ao espaço impossível. Nesse ponto, a equipe percebeu algo crucial. O subsolo não exigia mais atenção consciente. Bastava ter sido conhecido. A observação inicial criara um vínculo permanente. Uma mensagem apareceu no sistema interno do grupo, enviada de uma conta inexistente. O texto era simples: "Vocês já estão dentro." O horário de envio não constava no registro. A partir desse momento, o objetivo deixou de ser encerrar o caso. Tornou-se algo muito mais básico: entender se ainda era possível sair. A equipe decidiu tentar uma reversão consciente. Se a observação havia criado o vínculo, talvez a reinterpretação pudesse enfraquecê-lo. Eles começaram a registrar os sonhos com detalhes, tentando impor lógica ao corredor. O efeito foi oposto. Quanto mais descreviam, mais o corredor se tornava nítido. Portas surgiam onde antes havia apenas paredes. Números apareciam. Alguns membros passaram a reconhecer caminhos que nunca haviam percorrido antes. Um dos relatos mais inquietantes veio de um pesquisador que afirmou não saber mais distinguir lembranças próprias das emprestadas. Ele descreveu memórias de infância que não reconhecia como suas, todas ambientadas no subsolo. Esse mesmo pesquisador começou a atender pelo nome Marcos durante reuniões virtuais. Corrigia os outros quando tentavam chamá-lo pelo nome real. Dizia que aquele era o nome que continuou. Análises de voz confirmaram mudanças sutis em seu padrão de fala. O timbre se aproximava do áudio original de Marcos Vieira. A transformação não era física, mas parecia avançar por camadas. Pouco depois, ele desapareceu das reuniões. Seu apartamento foi encontrado intacto, exceto por uma frase escrita no espelho do banheiro: "Eu fiquei quando vocês foram." A equipe concluiu algo que evitava desde o início. O corredor não estava vazio. Ele era habitado por identidades que perderam o corpo,
mas mantiveram consciência através da continuidade. Essas consciências não buscavam sair, buscavam ser lembradas. Cada novo observador oferecia uma forma temporária de expressão. O erro do hospital, anos antes, pode ter sido justamente esse: observar demais, por tempo demais, algo que não deveria ter sido isolado da conclusão natural. Se a identidade podia atravessar o tempo e se fixar em quem observava, então a pergunta final se tornava inevitável: quantos dos que contam essa história ainda são eles mesmos? Com o desaparecimento do pesquisador, a equipe decidiu encerrar qualquer investigação ativa. Os registros passaram a ser feitos apenas para a memória histórica. Nenhuma tentativa de contato, nenhuma análise adicional, apenas documentação do que ainda estava acontecendo. Mesmo assim, novos relatos continuaram surgindo. Pessoas que nunca tiveram contato direto com o caso começaram a enviar mensagens descrevendo o corredor com precisão inquietante. Algumas afirmavam reconhecer vozes que nunca ouviram antes. Um desses relatos veio de uma criança de 8 anos. Ela desenhou o subsolo sem jamais ter visto imagens do hospital. Quando perguntada como sabia daquilo, respondeu apenas: "Eles me contaram quando eu dormia." Psicólogos envolvidos recusaram-se a analisar o caso. Um deles escreveu, em resposta privada, que há narrativas que não devem ser fechadas. Disse também que o maior erro humano é tentar dar fim ao que se sustenta pela continuidade. Em arquivos médicos antigos, uma anotação esquecida ganhou novo significado. Escrita à mão, dizia: "A observação precisa terminar sozinha." Na época, ninguém soube explicar o que isso significava. A equipe percebeu tarde demais que o hospital nunca foi o problema central. Ele apenas concentrou algo que já existia. O subsolo não criou o corredor, apenas o revelou. A partir desse ponto, a decisão foi simples e desesperada: reunir todos os registros existentes, organizá-los em sequência e encerrar a divulgação pública. A história seria contada apenas uma última vez. Esse material final não tinha objetivo de alerta, nem de investigação. Era um registro, uma tentativa de devolver o que foi observado ao esquecimento natural. No entanto, algo inesperado aconteceu durante a compilação. Arquivos começaram a se alterar sozinhos. Frases surgiam onde antes havia silêncio. Sempre a mesma ideia, escrita de formas diferentes. A mensagem era clara, independente do formato. Enquanto alguém lembrar, nós continuamos. Os últimos registros diretos foram feitos em 2022. A maioria consistia em anotações curtas, escritas às pressas, como se quem escrevesse tivesse pouco tempo. Não havia análise, apenas descrição imediata do que estava sendo sentido. Uma dessas anotações dizia: "O corredor não é um lugar, é um intervalo." Outra afirmava: "Aqui dentro esperar é existir." Nenhuma delas foi assinada. Em um áudio gravado às 3h17, uma voz desconhecida afirma: "Nós não estamos presos, vocês é que passam." A gravação termina com o som de passos se afastando, mas nunca chegando ao fim do corredor. O arquivo original desse áudio desapareceu horas depois. Restou apenas uma transcrição automática, gerada por um software que não reconhecia a voz como humana em vários trechos. Pouco antes do encerramento oficial, um dos membros remanescentes da equipe escreveu um último relatório. Ele afirmava que já não sonhava mais com o corredor. Agora, ele apenas lembrava. Nesse relatório, ele admite algo perturbador. Diz que começou a sentir alívio ao pensar no subsolo, como se aquele intervalo oferecesse descanso da sequência contínua do mundo exterior. Essa sensação foi descrita por outros antes do desaparecimento. Um conforto silencioso. A ideia de não precisar seguir adiante, apenas continuar. Ao reler os prontuários antigos, ficou claro que muitos pacientes jamais pediram para sair. Alguns resistiram quando tentaram retirá-los do subsolo. O encerramento oficial do caso ocorreu sem anúncio público. Arquivos foram lacrados. Nomes foram omitidos. O Hospital Colina Norte foi removido de bancos de dados digitais. Ainda assim,
Algo permaneceu acessível. Não o local, não os registros, mas a lembrança persistente de um corredor que nunca leva a lugar nenhum. O último aviso não foi escrito para o público. Ele constava em um memorando interno, anexado por engano a um arquivo comum. O texto era curto e direto. Não descrevam o corredor novamente. O memorando explicava que descrições detalhadas reforçavam a continuidade. Quanto mais preciso o relato, mais nítida a experiência para quem lesse. O documento recomendava silêncio e imprecisão. Mesmo assim, o caso continuou sendo lembrado, não por registros oficiais, mas por relatos espontâneos. Pessoas descreviam o corredor sem jamais terem lido os arquivos. A memória parecia circular sozinha. Em 2023, um professor relatou que seus alunos começaram a desenhar o mesmo corredor em provas de artes. Nenhuma instrução foi dada. Quando questionados, disseram que era mais fácil desenhar o que já estava lá. Outro relato veio de um enfermeiro aposentado. Ele afirmou reconhecer o subsolo em sonhos recentes, embora tivesse trabalhado no hospital apenas na ala superior. Disse que desceu tarde demais. Esses relatos reforçaram a conclusão final da equipe. O fenômeno não precisava mais de registros. Ele se mantinha por transmissão indireta, como uma ideia que se sustenta sem origem clara. O aviso final foi redigido com cuidado extremo. Não descrevia o corredor. Não citava horários. Apenas alertava que algumas narrativas persistem porque não pertencem ao tempo comum. A recomendação era simples: não tentar concluir o que se mantém pela continuidade. Não buscar explicações finais. Não transformar o caso em espetáculo. Ainda assim, alguém precisava registrar o encerramento. Não para revelar, mas para delimitar. O caso seria contado uma última vez, sem detalhes adicionais. Esse registro final foi preparado com a consciência de que qualquer observador se tornaria parte da história. Inclusive quem estivesse ouvindo agora. O encerramento não foi pensado como conclusão, mas como interrupção. A equipe acreditava que, ao parar no ponto certo, poderia evitar reforçar a continuidade. O objetivo era cessar o movimento, não explicá-lo. Por isso, os últimos registros evitam detalhes. Não há descrição do corredor. Não há nomes. Apenas a constatação de que algo permanece ativo enquanto é lembrado. Ainda assim, há efeitos colaterais inevitáveis. Pessoas que escutam este relato relatam sensação de familiaridade, como se já tivessem ouvido tudo antes, em algum lugar difícil de localizar. Alguns afirmam sentir desconforto ao ouvir a palavra subsolo. Outros relatam vontade inexplicável de permanecer em silêncio após o término. Nenhum desses efeitos é duradouro. Pelo menos não imediatamente. Um detalhe foi observado em testes finais. A maioria das pessoas interrompe o áudio exatamente aos 17 minutos e alguns segundos, sem perceber o motivo. O padrão nunca foi divulgado oficialmente. Isso levou a uma última hipótese. Talvez o caso não precise ser compreendido para continuar. Basta ser ouvido até certo ponto. O restante se completa sozinho. Se isso for verdade, então o encerramento não depende de quem conta a história, mas de quem decide parar de ouvir. Este registro termina aqui não por falta de informação, mas por necessidade. Qualquer continuidade além deste ponto deixaria de ser documentação e passaria a ser participação. Se você chegou até aqui, já observou o suficiente. O que acontece depois não pode mais ser atribuído ao hospital, aos arquivos ou aos investigadores. A partir deste momento, a história não avança. Ela apenas permanece. Após o encerramento do registro, não houve novos documentos oficiais, nenhuma investigação adicional, nenhum comunicado. Ainda assim, relatos continuaram surgindo, sempre de forma isolada, como se ninguém quisesse assumir que aquilo ainda acontecia. Algumas pessoas passaram a relatar um hábito estranho: conferir o relógio sem motivo aparente durante a madrugada. Quase sempre, o horário estava próximo de 3h17. Não havia medo, apenas atenção súbita.
Outros descreveram a sensação de já ter estado em um lugar que não lembravam de visitar. Não era sonho. Não era memória clara. Apenas a certeza de familiaridade com algo que não sabiam nomear. Um último áudio foi enviado anonimamente meses depois. Ele continha apenas silêncio. Exatamente 60 segundos. Ainda assim, quem ouviu afirmou perceber passos ao fundo, como se o som estivesse fora da gravação. Análises mostraram que o arquivo não possuía qualquer ruído. O silêncio era absoluto. A percepção vinha do ouvinte, não do áudio. Esse detalhe encerrou qualquer dúvida restante. O caso deixou de ser tratado como evento. Passou a ser entendido como condição, algo que pode ser ativado, mas não criado. Observado, mas não contido. Não houve mais tentativas de explicar o corredor. A palavra deixou de ser usada. O conceito foi diluído em metáforas vagas, como se nomear fosse perigoso. Mesmo assim, todos que participaram diretamente do caso concordaram em uma coisa. Depois de certo ponto, não é mais possível afirmar com certeza de onde vêm algumas lembranças. Este relato não é um aviso. Também não é um alerta. É apenas um registro do que acontece quando algo continua sendo observado além do necessário. O que você faz com essa lembrança agora não depende mais do Hospital Colina Norte, nem dos investigadores. Depende apenas de você. Há registros de pessoas que decidiram apagar completamente o contato com este caso. Excluíram arquivos, evitaram conversas, recusaram ouvir novamente. A maioria relatou alívio. Outros, um silêncio estranho, como se algo tivesse sido interrompido no meio. Nenhum desses relatos é conclusivo. Assim como o próprio caso, eles não apontam para um fim claro. Apenas indicam que a continuidade enfraquece quando deixa de ser observada. Em anotações finais, um investigador escreveu: talvez o erro não tenha sido criar o subsolo, mas insistir em entender o que não precisava de explicação. A frase não foi publicada oficialmente. O Hospital Colina Norte não existe mais como local. O terreno foi vendido. Nada foi construído em seu lugar. Ainda assim, mapas antigos insistem em marcar algo ali, como um espaço que se recusa a desaparecer. Não há relatos recentes confirmados. Apenas ecos esporádicos, sensações, horários checados sem motivo, pequenas interrupções na rotina que não deixam provas. Este é o ponto em que toda documentação responsável deve parar. Não por medo, mas por respeito ao limite entre registrar e sustentar. Se algo permaneceu após tudo isso, não foi o corredor, nem o hospital. Foi a consciência de que nem toda observação leva a uma resposta. Algumas histórias não pedem conclusão. Pedem apenas que sejam deixadas em silêncio, no exato momento em que começam a aparecer familiares demais. A partir daqui, qualquer continuação deixaria de ser relato e passaria a ser repetição. E a repetição, como foi aprendido, é o que mantém a continuidade. Um caso real e sobrenatural.